Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander e nesse vídeo a gente vai resolver a questão 10 da unidade 2 da nossa disciplina de eletromagnetismo 1, tá? Então vamos para o vídeo. O enunciado da questão 10, ele é uma continuação da questão 9, tá? Considere uma região esférica delimitada pelo raio R, né, entre 1 e 2, então Rzão, que é o raio da esfera, varia de 1 a 2, e pelos ângulos 0, θ, π sobre 2. Então o ângulo θ varia de 0 a π sobre 2, de 0 a 90 graus, né? Enquanto o ângulo φ varia de 0 a 2π. Então com isso a gente consegue formar essa esfera que tem um raio que vai de 1 até 2, né? Não é a esfera completa, né? De 0 a 2, vai de 1 até 2. Calcule o fluxo total através dessa região por meio do teorema da divergência. Então a gente pode calcular o fluxo total utilizando o teorema da divergência, que é essa fórmula daqui, ó. É integral tripla nessa região, desse volume, que a gente formou com essas fronteiras que foram delimitadas, a integral tripla do divergente do campo vetorial. O divergente do campo vetorial é justamente a resposta da questão 9. Então, por isso que as duas questões são conectadas, ó. O divergente a gente calculou na questão 9. 2 cosseno de θ dividido por seno de θ vezes r elevado à quarta. Então, a gente vai fazer a integral tripla dessa expressão. Lembrando que, como a região está em coordenadas esféricas, esse termo, né, diferencial de volume, esse dV, a gente vai ter que pegar ele em coordenadas esféricas. E esse termo, né, em coordenadas esféricas é o dr, né, diferencial r, vezes seno de θ, vezes o dθ, vezes o dφ. Então, isso daqui é o nosso dV em coordenadas esféricas. E aí a gente vai substituir tudo na fórmula. Então, no lugar desse Vzinho daqui, a gente vai colocar os limites. Ó, o φ vai de 0 a 2π, o θ vai de 0 a π sobre 2, e o r, o raio, vai de 1 a 2. O divergente é a resposta da questão anterior. Vezes... Ah, perdão, aqui eu esqueci que tem um termo aqui, né? Vezes... Aqui é r ao quadrado dr vezes seno de θ dθ vezes dφ. Eu comi aqui o r ao quadrado, mas eu coloquei ele aqui embaixo, tá? Então, o elemento dV é esse aqui, ó. R ao quadrado dr vezes seno de θ dθ vezes dφ. Então, aqui ficou faltando o r ao quadrado, tá? Que eu coloquei aqui embaixo. Então, aqui a gente tem os limites de integração, que estão no enunciado. Aqui a gente tem o divergente desse campo vetorial, que a gente calculou na questão 9. E aqui está o elemento diferencial de volume em coordenadas esféricas que a gente precisa conhecer para poder resolver essa integral tripla, tá? E aí a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, observa o seguinte. Observa que a gente tem o r ao quadrado multiplicando. Então eu coloquei ele no numerador, tá vendo? Trouxe o r ao quadrado aqui para o numerador. E tem o seno de θ que também está multiplicando, por isso também coloquei ele aqui no numerador. Então aqui embaixo... O que a gente tem é simplesmente passar esse r ao quadrado para o numerador e o seno de θ para o numerador. Por que eu fiz isso? Para facilitar que a gente percebesse o seguinte, ó, que tem, ó, um seno de θ que está no numerador e tem um seno de θ no denominador. Por isso, o que a gente pode fazer? Como um está dividindo o outro, a gente pode cortar. Então a gente vai cortar esse seno de θ com esse seno de θ. Então eles vão sumir, ó, nessa linha de baixo... já não vai mais aparecer o seno de θ, eles sumiram, né? E da mesma maneira, a gente tem um r ao quadrado em cima e temos um r elevado à quarta embaixo. Se a gente for simplificar isso, significa que a gente tem, ó, um r vezes r no numerador e a gente tem um r vezes r vezes r vezes r no denominador. Então imagina que a gente tem 2 r's em cima, né? E 4 r's embaixo. Se a gente cortar esses 2 r's de cima com 2 r's de baixo, a gente vai ficar com 2 r's embaixo, né? Então a gente vai ficar com r ao quadrado. Então essa simplificação, ó, do r à quarta dividido por r ao quadrado vai dar r elevado ao quadrado no denominador, né? Porque o r à quarta é maior do que o r ao quadrado. Então esse termo daqui é uma versão simplificada desse nosso enunciado, né? A gente conseguiu cortar o seno de θ e conseguimos simplificar o r à quarta com r ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai, a partir desse momento, calcular essa integral.
Então até agora a gente não começou a resolver a integral ainda, né? Até agora o que a gente fez foi simplificar essa nossa expressão para chegar numa integral mais fácil de resolver, né? O mais fácil possível. Então a gente simplificou a álgebra para conseguir agora simplificar os cálculos da integral. Primeira integral que a gente tem que fazer, ó, é a integral de dentro. A integral de dentro é a integral dr. Então a primeira integral que a gente vai fazer é a integral em relação a r. Como a integral em relação a r, esse termo 2 cosseno de θ é uma constante, né? Ele não depende de r. Então a gente vai simplesmente repetir ele. Repara só que a gente simplesmente repetiu 2 cosseno de θ. Ele continua no mesmo lugar. Agora, a gente tem que fazer a integral de 1 sobre r ao quadrado. E a integral de 1 sobre r ao quadrado, ela é igual a menos 1 sobre r. Ou, como a gente escreveu aqui, né? Seria 1 sobre menos r. E aí tem que lembrar de integral. Esse r ao quadrado vai passar para o numerador, vira r elevado a menos 2, e aí aplica a fórmula da integral. Soma 1 e divide, né, por esse expoente. Aí ficaria r elevado a menos 1 dividido por menos 1, que dá, né, passando esse r elevado a menos 1 para baixo, dá 1 sobre menos r, né? Ou menos 1 sobre r, né, que é a mesma coisa. Bem, aí o cálculo da integral, caso vocês tenham dúvida, como eu falei com vocês, dá uma revisada integral lá em cálculo diferencial integral, dá uma revisada, ou então procura alguma calculadora. Eu acho que eu já até indiquei para vocês, né? Eu gosto muito de usar o Wolfram Alpha, que é uma calculadora em que, inclusive, se lá no Wolfram vocês colocarem essa integral aqui, essa integral completa, ele resolve para vocês, né? Então é uma boa ferramenta aí para vocês que precisam estar resolvendo as integrais. Mas é lógico, né, que para solucionar essa questão na prova, vocês precisam saber fazer essas contas na mão, tá? Por isso que é importante vocês relembrarem desse conteúdo para, naturalmente, conseguir resolver essas questões relacionadas à integral. Então, essa solução aqui, ó, 2 cosseno de θ a gente repetiu, e esse menos r, que está no denominador, é justamente a integral de 1 sobre r ao quadrado em relação a r. E os limites de integração, ó, o r vai de 1 até 2. Está aqui, ó, o r vai de 1 até 2. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai ter que substituir no lugar do r por 2, menos substituir no lugar do r por 1. Então a gente vai fazer isso aqui embaixo, ó. Então o que a gente fez? 2 cosseno de θ dividido por menos 2, menos 2 cosseno de θ dividido por menos 1. Então isso daqui é a resolução de uma integral definida. A gente tem aqui uma integral definida, a gente substitui pelo de cima, menos substitui pelo de baixo, que é o que a gente fez aqui, ó. E aí 2 dividido por menos 2, isso vai dar menos 1. Então aqui vai ser menos 1 cosseno θ, ou menos cosseno θ, né? Que é o que está aparecendo aqui. Menos cosseno θ. E menos com menos dá mais. 2 dividido por 1 dá 2. Então isso aqui vai dar mais 2 cosseno de θ. Mais 2 cosseno de θ. E aí 2 cosseno de θ menos cosseno de θ, a gente tem 2 cosseno de θ, menos 1 cosseno de θ, vai sobrar 1 cosseno de θ, que é o que aparece aqui, ó. Então o que a gente fez até aqui foi resolver essa integral definida em relação a r. Então até aqui, ó, cada um desses passos até chegar aqui foi para chegar na resposta da primeira integral, que é a integral de dentro, que é a integral em relação a r. Chegando nesse ponto, a gente vai resolver agora a segunda integral, ó, que é essa integral aqui. Integral de 0 a π sobre 2 de cosseno de θ em relação a θ. E aí qual é a integral de cosseno de θ? Integral de cosseno de θ é seno de θ. Então isso vai dar seno de θ indo de 0 a π sobre 2. Seno de θ indo de 0 a π sobre 2. Novamente, temos uma integral definida, então a gente vai substituir pelo π sobre 2, menos, vamos substituir por 0. Então isso vai ficar seno de π sobre 2 menos seno de 0. Lembrando que seno de π sobre 2 é igual a 1, né? Isso é a mesma coisa que fazer o seno de 90 graus. Seno de 90 graus, ou seno de π sobre 2 radiano, é igual a 1, tá? E seno de 0 é igual a 0. Portanto, 1 menos 0 vai dar 1. Então esse 1 aqui é a resposta
dessa segunda integral definida que a gente começou a resolver aqui, ó. Essa integral em relação a θ, a gente chegou na solução dela que deu 1. E agora resolvendo a última integral, agora a integral, ficou uma integral simples, né? Integral de 0 a 2π de 1 em relação a φ. Integral de 1, aqui é φ, né? Se fosse, por exemplo, integral de 1 em relação a x, a resposta daria x. Por quê? Porque a derivada de x é 1, né? A integral é a operação inversa da derivada. Só que aqui não é x, né? Aqui é φ. Então, integral de 1 em relação a φ é φ. Então, essa resposta vai ser φ variando de 0 a 2π. φ de 0 a 2π. O que a gente faz? Substitui por 2π menos substitui por 0. Então, vai ficar 2π menos 0, que é igual a 2π, que é a resposta, né, para esse fluxo total que a gente está calculando. Ó. Então, qual é o fluxo total através dessa região? O fluxo total vai ser igual a 2π. Tá bom? Então, fechamos esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!